Hoje eu vou refletir um assunto bastante polêmico sobre a pedofilia. Infelizmente, existiu, vamos colocar no passado, tá? De fato, muita coisa tem mudado. Mas quando a gente ouve falar da cultura do estupro, por exemplo, a cultura da pedofilia, muita gente dá risada e diz que isso nunca existiu. Mas eu estou entre aqueles que acreditam que sim. Essa mesma sociedade que hoje condena, essa mesma sociedade, ela criou essa cultura na mente através dos tempos, na mente principalmente dos homens. Piadas e brincadeiras, tipo, segura suas cabritas, né? Que meu bode tá solto. Burro velho gosta de capim novo. Olha, são tantos ditados populares que desde criança eu ouço. É algo vergonhoso. A pedofilia é algo vergonhoso. Por quê? Principalmente por ser algo tão real e estar tão perto da gente. Eu, infelizmente, tenho que dizer para vocês que eu já vivi algo parecido em minha família. Muito próximo a mim. E como isso me atingiu profundamente, exatamente pela vergonha que me trouxe, sabe? Pelo enojar que essa realidade me trazia. Por ser do meu sangue, pior ainda. Isso é nojento para qualquer pessoa. Mas quando está perto da gente, é um negócio assim extremamente difícil. Contando ainda, deixando um pouco em detalhes, mas não querendo deixar claro quem foi a pessoa, o familiar que se envolveu com uma criança. Essa pessoa, ela, desde muito cedo, tinha como cultura, como forma de brincar, dar sempre presente às crianças, balinha, doce, sorria, brincava com as crianças. E na época dela era muito comum os idosos se envolverem. Na verdade, houve uma época que os adultos, os homens, casavam, né? Os pais já prometiam às crianças, às meninas, muito cedo. Eu conheço casos até na minha família de mulheres, tias, que casaram com 12 anos de idade, com 13 anos de idade, foram forçadas a casar. Crianças que correram dos seus esposos na lua de mel, porque era uma forçação de barra. Então, num país que culturalmente isso era algo normal, né? Então essa pessoa ela viveu isso. Ela viu os avós brincando, colocando as meninas no colo, os meninos no colo, dando balinha. Então para ele isso era algo muito comum. E quando eu ouvia ele falando sobre essas brincadeiras, porque botei, dei uma balinha, não sei o quê, né? Dei um cheirinho no cabelo e tal, eu sentia uma profunda preocupação. Porque o pior do pedófilo é que muitas vezes ele não enxerga o quanto ele foi, como é que eu posso dizer, não enxerga como o quanto ele foi a isca pela qual atraiu a criança. Mas ele, de uma forma muito imatura, de uma forma muito nojenta, ele coloca a culpa na criança. É verdade. Ele acha que a criança veio porque quis, a criança fez aquilo porque queria dele alguma coisa. É uma coisa ridícula. Mas realmente a pedofilia também é uma doença, não é só uma doença, tá? Porque a gente não pode resumir. Hoje existe uma campanha aí que
quer transformar a pedofilia apenas numa doença, vamos tratar. Mas a pedofilia é um crime que tem que ser combatido, certo? Com a maior rigidez possível. E eu, como disse, vivenciei isso muito próximo de mim e é muito vergonhoso. Porque você ser reconhecido como um parente de alguém que mexeu uma criança é de desintegrar a personalidade de qualquer um. Eu sinto muito, sabe? E eu quero dizer mais alguma coisa, quero confessar mais algo para vocês. Eu acredito que o homem, o ser humano, ele é igual. Todos nós somos iguais. É como aquele ditado que fala, que foram perguntar, ditado, aquela história que foram perguntar ao mestre hindu, né? Ao monge hindu, qual dos leões, né? Qual leão eu posso é mais forte, qual leão que vai sobreviver? É aquele que é bravo ou aquele que é manso? Qual é mais fácil sobreviver na selva ou fora dela? E aí o mestre respondeu, bom, se esses leões estão sobre a sua responsabilidade, aquele que você alimentar mais e melhor, esse que terá a chance de sobreviver, não o fato de ser bom ou ser mal. Então, é uma luta constante. Eu acho que todos nós temos esse leão dentro de nós, sabe? Eu mesmo tenho filhos, graças a Deus, e me esforço muito para jamais cultivar na minha memória, sabe? Nem neles, nem nos amigos, nem naqueles que estão próximos, nem nas crianças que estão próximas a nós, a nossa família. Qualquer coisa que passe pela minha cabeça, eu renuncio no momento, eu abomino, sabe? Coisas muito pequenas, graças a Deus. Não sinto tendência a essa carniça que é a pedofilia, mas luto diariamente e aconselho todo homem a lutar diariamente, porque às vezes a gente deixa a ponta do dedo, de repente entra o braço. Uma vez a gente começa a olhar a menina dançando, a roupinha curta, começa a achar bonitinho, começa a se aproximar, começa a fazer pequenos gestos de carinho, até que de repente a gente já está envolvido dentro de um relacionamento tão pecaminoso, tão horrendo. Então eu acho que nós homens temos que cuidar disso. E como uma cultura foi criada de fato, aí é onde a gente tem que ter muito mais cuidado. Principalmente na educação dos nossos filhos, não só em nós, mas que não perpetue esse tipo de cultura. Eu falo muito com o meu filho menino, olha, ele só tem 5 anos, mas como respeitar as mulheres, como só fazer aquilo pelo qual ele tem abertura para fazer, mesmo na brincadeira, quando ele quer forçar a irmãzinha dele a brincar de uma coisa, porque é homem, né? Que é através do grito, através do choro. Eu digo, não, se ela não quer, não faz. Respeitar as mulheres, e na minha filha também, respeitar os contrários, né? E também não forçar a barra em nenhum tipo de situação. Respeitar a vontade do outro. E é uma luta constante, porque de fato, no nosso país, ou no mundo inteiro, hoje está se pregando que é apenas uma doença para livrar, digamos assim, ou para atenuar os crimes, mas muito mais que uma doença, a pedofilia é algo que desagrava, sabe? A palavra não é desagrava, me perdoe. É que é uma desgraça, sabe? É aquilo que tira de nós humanos exatamente essa dignidade de sermos chamados de humanos. Né? E quando a pedofilia parte, às vezes até da própria casa, do próprio pai, do próprio tio, do próprio irmão, meu Deus, como explicar que a gente vai ao nível mais baixo mesmo, os animais que chamamos de irracional está muito acima de um ser humano, realmente é uma questão psiquiátrica, é uma questão muito nojento, sabe? É muito triste. Eu vivenciei isso próximo a mim.
E todas as vezes que eu lembro, eu sou tomado por uma tristeza e por uma vergonha muito grande. É difícil falar sobre isso, até falar sobre isso, mas eu acho que a gente tem que quebrar esses tabus para que a gente possa exercitar, nós homens, mulheres, nós adultos, para que a gente possa realmente formar uma corrente contrária a essa abominação, a essa desumanização, sabe? Que é essa pedofilia. E todos aqueles que defendem esse tipo de atitude é lamentável. Vamos também rezar por todos os seres humanos. A nossa humanidade vive momentos de extremo, de ódio, que é preocupante. Não a pedofilia e exercitar a mente das crianças e dos adultos para que a gente quebre esse elo maldito, esse elo hereditário, que é tanto o abuso sexual, principalmente às mulheres, ao gênero feminino, e pior ainda, em relação a esse desejo nefasto de que adultos possam se relacionar com crianças. Que Deus nos abençoe e nos guarde. É mais uma reflexão que eu faço.